paz do Senhor, irmãos. Então, hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal, mais um devocional, mais uma reflexão bíblica na palavra. E hoje nós vamos falar de João, capítulo 14. Eu vou começar falando de João, capítulo 14, versículo 15. Então, quero ler aqui para vocês, tá bom? Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Para a gente começar a ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter esse amor por Jesus, ter esse amor verdadeiro. Tudo começa por Jesus. Então, a porta de entrada para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, para a gente ter essa revelação, é Jesus. E muitos podem achar que a voz de Deus ela é só audível, mas não, pessoal. Um coração que ama Jesus, um coração que obedece a Jesus, está sensível a ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, você não vai só ouvir de forma audível, mas vai sentir no teu coração. Por isso que é tão importante a gente estar todos os dias conectado para guardar o nosso coração, porque dali sim provém as coisas boas e ruins. Então, para a gente blindar esse coração, a gente precisa estar todo dia em comunhão, porque sim, a paz que excede todo entendimento, o ouvir a voz de Deus, também vem pelo sentir, vem pelo coração, vem pelo amar a Jesus e pela obediência. João 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro encorajador que nunca os deixará. Então, Jesus aqui, ele nos promete o Espírito Santo Consolador. Ele fala aqui nesse versículo que ele vai pedir para o Pai para que tenha esse intermediador. Então, o Espírito Santo, ele é quem comunica o céu ao nosso espírito. Mas para você estar sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, então Deus, ele fala o tempo todo, mas nem todos estão num relacionamento profundo, nem todos estão tendo um relacionamento com o Consolador. Então fica impossível você ouvir a voz de Deus. Sim, Deus fala através de pessoas, né? Tem profetas, ele fala através de sonhos, ele fala através da sua palavra, da Bíblia, ele fala através de voz audível. Existem várias formas que Deus fala. Então, João 14 é um caminho que nos fala como discernir essa voz. Quais os passos, o que eu preciso fazer para ouvir essa voz. Deus, ele fala o tempo todo, só que se a gente não está tendo esse relacionamento, a gente não vai perceber. E na maioria das vezes são sinais, são detalhes do nosso dia a dia que são sutis. Não precisa ser necessariamente uma voz audível, mas para a gente estar com essa sensibilidade, com os nossos olhos e ouvidos espirituais aguçados, a gente precisa estar na fonte. E a fonte é quem? É a palavra, é a Bíblia, é a oração, é estar todos os dias aos pés de Jesus. É você estar ali em plena intimidade. Ele quer que você seja sincero, ele quer ter uma conversa diária contigo. Por mais que ele saiba o que você pensa, o que você vai falar, ele tá ali esperando que você tenha esse momento do teu dia para colocar para fora tudo o que você tá sentindo, os anseios do teu coração, exatamente tudo, pessoal. Não tente mascarar, porque Deus é Deus. Ele não tá ali para ouvir palavras bonitas ou para ouvir um texto decorado onde todos os dias você só vai para pedir e fala a mesma coisa. Não, ele quer ter um relacionamento. Ele quer ouvir verdadeiramente o que está se passando na tua vida, o que está te afligindo. Então fale com Deus todos os dias, converse com Ele, leia a sua palavra, porque Ele fala através da Bíblia, Ele fala através da sua palavra. E aos poucos você vai conseguindo discernir o que Deus está querendo para sua vida e para o seu caminho, o caminho que conduz a Ele, não mais o seu caminho, porque na maioria das vezes a gente anda no nosso caminho. A gente se nega a ouvir a voz de Deus. E aí a gente fala, nossa, tá dando tudo errado, porque isso, porque aquilo. Claro, você tá vivendo aquilo que você quer. Você não tá dando espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você não quer fazer o que às vezes o Espírito Santo também te fala para fazer, que é renunciar coisas, é deixar coisas para trás. Às vezes você sabe o que tem que fazer, mas não quer. Existem os dois, né? As duas diferenças
Tem gente que se nega a fazer aquilo que já ouviu de Deus e tem gente que não tá dando espaço para o Espírito Santo falar. Então, quem não ouve o Espírito Santo é porque não o conhece. E eu vou ler para vocês João 14:17. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Então, aqui nesse capítulo, ele deixa claro que a gente não escuta a voz do Espírito Santo porque a gente não o conhece, o mundo não o conhece, porque a gente não está buscando. A gente está sendo muito superficial na nossa busca diária. Eu tô lendo ali um pouquinho, não tô nem meditando. Tipo, você leu, e se eu te perguntar agora o que você leu, o que você meditou em cima dessa palavra, o que aquilo quis dizer ao seu coração, você vai falar, não lembro. Foi tão rápido, foi tão apressado, que você postou só uma foto lá no teu Instagram que você estava lendo ali, mas não sabe nem o que leu. Aquilo nem entrou no seu coração. Então não é sobre isso. É sobre você realmente estar ali em verdade, em espírito, se deleitando naquele momento onde você vai ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Então não é sobre religião, pessoal, não é sobre religião. É sobre intimidade, é sobre verdade. Não é um ritual. É algo que você está dando o seu tempo para estar ali com o seu melhor amigo, com o seu maior amor, que é Cristo, que é Jesus. Você tem que amar Ele verdadeiramente. Isso faz sentido somente quando é verdade, não quando é status. Então, se não há conhecimento do Espírito, não há percepção da voz de Deus. É impossível você ouvir. Porque se você não ama Jesus, se você não obedece, se você não tem essa comunhão diária, você não conhece o Espírito Santo, é impossível ouvir a voz de Deus. Não tem como, você vai estar andando nos seus caminhos e não nos caminhos do Senhor. Então, o primeiro passo é você entender que existe o Espírito Santo Consolador, que Ele é uma pessoa, que Ele é vivo, que Ele faz parte da Trindade, que você precisa todos os dias estar ali, amando a Jesus aos pés de Jesus. E Ele fala ali em João 14 que Ele deixou, que Ele pediu ao Pai, né, que deixasse então um encorajador conosco para que a gente não se sentisse sozinho. Então, todos os dias, Jesus deixa ali o encorajador para nos lembrar que Ele nos ama, que Ele está ali conosco, que Ele está nos guiando para o caminho que Ele já viu, né? Porque Deus, Ele já viu o nosso futuro. Então, se a gente está ali aos pés dEle, colocando tudo nas mãos de Deus, Ele está, sim, direcionando para esse caminho que vem do céu. Porque aqui eu falei para vocês que o Espírito, ele comunica o céu ao nosso espírito. Então, o mundo espiritual, primeiramente, já aconteceu no sobrenatural, já aconteceu no céu. Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Então, ele te comunica se aquilo que está vindo no seu coração e na sua mente é mesmo do céu. E aquilo vai ou não fazer sentido se você estiver conectado. Porque se você está conectado, você vai entender o recado. Você vai ter paz. Então, em João, capítulo 14, 26, diz assim: mas quando o Pai envia o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então, o que Jesus está falando aqui? Que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, que ele vai nos lembrar todos os dias que a palavra é viva, que o Espírito Santo é vivo. Então, ouvir a Deus é ser lembrado por Ele todos os dias, para Ele nos guiar, para Ele nos instruir, para Ele nos trazer direção prática para a nossa vida. É através dessa comunhão que você vai ter todas as suas respostas, que você não vai se sentir mais no vazio, que você não vai mais se sentir perdido. Aqui você vai achar propósito, aqui Jesus vai formar a tua verdadeira identidade que está nele, só estando nele, ele em você, né? João 15, já tô falando um pouquinho mais pra frente. É que vai ter essa completude, sabe? Você só vai se sentir completo quando estiver na presença, quando estiver ali em comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Então, eu quero ler para vocês João capítulo 14, versículo 21 a 23. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles, e nós viremos para morar com ele. Deus habita em quem o ama de verdade. A comunhão constante vai atrair a voz de Deus. Só assim,
para você ter então essa presença de Deus que acontece através do amor em Jesus e da obediência. Em João capítulo 14, versículo 27, diz assim, ó: Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode lhe dar. Uau, olha o que ele está falando nesse versículo. Então, quando é Deus falando, pode estar acontecendo o caos na nossa vida, mas vai ter a paz no nosso coração. Porque ele fala que ele vai deixar um presente que o mundo não pode nos dar, que só ele pode nos dar, que é a paz, gente, é a paz que excede todo entendimento. Então, a paz é um dos maiores sinais de que é o Espírito Santo, de que é Deus que está ali selando, comunicando ao teu coração de que ele está ali naquele momento. Então, toda vez que você precisar tomar alguma decisão importante e aquilo não está vindo com paz, está vindo com muita confusão, com um incômodo ao teu espírito, não vem de Deus. Porque se aquilo vem do Senhor, vai ter uma paz que vai assim, ó, ser inexplicável, que é que ele fala, que ele vai deixar, que é um presente, né, a plena paz, e que nada no mundo pode nos preencher e nos dar, somente a paz de Deus nos dá essa completude que vem do Senhor. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você primeiramente precisa amar a Jesus Cristo em verdade, em espírito. Você precisa obedecer. Você precisa, então, estar em comunhão todos os dias com o Espírito Santo. Letícia, como que eu faço para estar em comunhão? Oração, né? Verdadeira, leitura da palavra, jejum. Todos os dias, gente. Todos os dias se aprofundando, meditando na palavra, tendo ali um caderno de estudo, né? Entendendo o que Deus quer falar contigo e sim, falando com Jesus de forma clara, de forma verdadeira. Então a voz de Deus, ela não é para os apressados, ela é para os íntimos, aqueles que estão verdadeiramente ansiando por essa intimidade, por essa comunhão com o Senhor, porque a resposta vem, gente. Deus fala o tempo todo. É só você estar ali todo dia na sua presença que você vai saber quando é Deus falando e quando não é do Senhor. Então, João 14 nos mostra esse caminho para discernir, né, essa voz de Deus, que são esses passos práticos que eu falei para vocês agora há pouco. E sim, gente, eu fiz e faço isso até hoje, e é através dessa comunhão, dessa intimidade, que eu consigo vir aqui fazer vídeos, falar com vocês, dividir, né, o meu devocional, a minha reflexão diária, porque quanto mais você se aprofunda, quanto mais as suas raízes estão ali no secreto com Deus, mais Deus vai te dando esse discernimento que vem do céu, a sabedoria que vem do céu, e tudo vai fazendo sentido. Então aquele vazio começa a sumir, porque Deus te dá a paz que te completa, nada nesse mundo vai te completar, e aos poucos o teu propósito, né, o caminho do Senhor vai indo em direção àquilo que ele sempre tinha para tua vida e que você se desviava porque não ouvia a voz dele. E ali ele vai falar diretamente ao teu coração. Então você não precisa de intermediários, irmão. Você tem o Espírito Santo Consolador, já foi consumado, o véu se rasgou, nós temos livre acesso através de Jesus Cristo. Você não precisa ficar só procurando intermediários para falar para ti o que Deus fala, o que Deus quer. Você mesma pode fazer isso no quarto, no teu quarto, fechar a porta e ter esse relacionamento todos os dias, esse relacionamento intencional, com intenção, com verdade. Deus vai falar, porque Ele fala o tempo todo. Então eu tenho certeza que se você fizer isso todos os dias, né? Por mais difícil que seja, por mais que agora você não tenha vontade, por mais que agora você não está sentindo, vai sem vontade mesmo, vai sem sentir mesmo, porque no decorrer do teu devocional, Deus vai ativar o teu espírito. Ele vai falar contigo. E talvez na primeira semana vai ser mais difícil, você não vai sentir. Mas na segunda semana você vai indo mais profundo. E Deus vai tratando o teu coração. E Deus vai aqui ensinando e te lembrando, né? Ele vai te guiando, vai te instruindo, vai te trazendo direção prática para a tua vida.
Então eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, que essa palavra tenha feito sentido para você nesse momento, que o Senhor esteja aí tratando, né, o teu coração, que você esteja nesse lugar de comunhão, de intimidade. Se você ainda não está, irmão, comece hoje, não perca tempo, nunca é tarde, vai como você tá mesmo. Ah, Letícia, mas eu sou o pecador dos pecadores, como é que eu vou chegar perante Deus? Irmão, só vai. Você não precisa ser perfeito. É uma decisão, é uma escolha. Vá hoje do jeito que você tá. Se arrependa, peça perdão, fale tudo o que você está vivendo e o que você não quer mais viver e o que tá difícil. Que Deus vai aí te guiando e vai falando ao seu coração. Então amanhã eu vim com mais uma palavra do Senhor. Se alguém se interessar em alguns e-books, eu tenho 2, vou deixar o link logo aqui abaixo. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comente, se inscreva. E eu aguardo vocês amanhã, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. Beijo!